Este é o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, um monge agostiniano, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a reforma não tratou apenas de questões religiosas. Ela teve também implicações educacionais, ela teve implicações sociais e políticas e contribuiu grandemente também para as artes. E no programa de hoje, nós recebemos aqui o professor Dr. Wilson do Amaral. Ele é chefe do gabinete da reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um amigo, um colega nosso, e sentimos-nos muito felizes em recebê-lo aqui hoje, reverendo. Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. O privilégio é todo meu. Professor Wilson, eu gostaria de pedir assim para você comentar um pouco sobre o panorama social e educacional daquela época, do início da Reforma Protestante, principalmente daquela época quando Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Apesar de Lutero viver numa região um pouco isolada dos grandes centros, especialmente Itália e tudo mais, o que nós podemos observar no mundo da época é exatamente o fato de que as grandes descobertas marítimas estavam acontecendo, o feudalismo como um movimento, como um sistema de governo, estava ruindo e muita gente estava se deslocando dos feudos para as cidades-estado. Havia uma concentração muito grande de pessoas nas cidades. Havia uma educação que efetivamente era norteada pelo Sacro Império. Então nós tínhamos ali escolas nos mosteiros para preparação para o sacerdócio. Nós tínhamos escolas cenobiais, que eram escolas mais voltadas para a nobreza, mas sempre com um cunho de respeito às ideias do Sacro Império. E nós tínhamos também escolas superiores e um crescimento até vertiginoso das universidades, mas o crescimento das universidades era, de certa maneira, norteado por pessoas que estavam se enriquecendo à custa do comércio. Não era necessariamente um movimento incitado pelo Sacro Império. E com isto, a maioria das pessoas da população era analfabeta, vivia, especialmente quem ia para as cidades, vivia na miséria, procurando um ofício para sustentar a sua família. Os filhos não tinham o que fazer e, eventualmente, nós tínhamos uma escola que juntava crianças e adultos no mesmo lugar, no mesmo espaço. Vamos lembrar que não havia luz elétrica. É verdade. E vamos nos lembrar também que o conteúdo era, de certa maneira, estabelecido pelo sistema escolástico. Quer dizer, se discutiam questões filosóficas ali, o que isso interessa para uma criança? Não havia educação. E quando nós chegamos neste evento de Lutero, esse evento não é inicialmente um evento religioso, é um evento acadêmico. Certo. Porque Lutero está usando o método que ele aprendeu para tentar discutir a questão de indulgências e a questão das penitências, que se tinham transformado, pelo menos na Alemanha, num comércio escandaloso. Não é? Então tudo isso fazia parte do cenário daqueles dias. De um lado, o crescimento científico pelo Renascimento. Sim. De outro lado, as grandes viagens, um comércio crescente, mas falta de escola. Não havia uma preocupação com a educação da população. Então, era uma época, então, professor Wilson, de uma efervescência
científica, de novos descobrimentos, não é isso? Os historiadores afirmam que a idade das trevas, como o iluminismo veio chamar, a idade média, a baixa idade média, acabou sendo praticamente destruída, dando assim a chegada da idade moderna. Então era um período de muita efervescência, sim. E essas coisas estão acontecendo também no âmbito da academia. No âmbito da academia. Porque Lutero era um professor, um erudito. Exatamente. Era um erudito. E o que você pode nos dizer, professor Wilson do Amaral, sobre a experiência religiosa de Lutero? Como influenciou o sistema educacional, a educação na Alemanha? Pois é, isso é o divisor de águas na vida de Lutero. Lutero vivia se penitenciando, tentando ser justo diante de Deus. E ele descobriu que Deus havia mandado Jesus Cristo para ser justo por Lutero. E Lutero deveria ser uma pessoa que efetivamente cresce, confiasse os seus méritos aos méritos de Jesus Cristo. Isso mudou a cabeça de Lutero. Se nós procurarmos na história, nós não vamos encontrar um Lutero libertador, não é um guerreiro, não é um soldado, é simplesmente um sacerdote que encontrou o seu caminho para Deus. E ao encontrar o seu caminho para Deus, o primeiro lugar de disputa, de discussão, foi na universidade, onde ele lecionava, e foi no púlpito da igreja, onde ele pregava. E em torno da Bíblia. E em torno da Bíblia. E a partir daí, ele efetivamente entendeu que esta fala, esta forma de agir, deveria ser de todos os cristãos. Muito interessante tudo isso, nós teremos mais coisas pela frente no programa. Fique com a gente, daqui a pouco voltaremos. A Reforma em Livros. Educação Escolar Cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Dr. Wilson do Amaral. Ele também é professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade de Mackenzie e onde atualmente faz pesquisas na área da educação. Por isso o tema do professor aqui conosco hoje orbita em torno da educação. Professor, voltando ao nosso assunto, Sim. Qual a importância dos princípios dos reformadores para a educação do povo naquela época? Naturalmente, quando cada pessoa precisa compreender a Escritura, porque esta foi uma bandeira, especialmente dos reformadores, era necessário que elas fossem alfabetizadas. E sendo alfabetizadas, elas deveriam sim ser patrocinadas por alguém. Então, a ideia de Lutero, especialmente, foi estabelecer um ensino para meninos e meninas. Meninas não estudavam, meninas eram aprendizes de donas de casa. Sim. E também era necessário que o Estado sustentasse professores. Em cada aldeia, em cada cidade da Alemanha, Lutero exortou os nobres a criarem escolas. E, naturalmente, quando se pensava na educação obrigatória, na educação de meninos e meninas, nós estamos falando de uma modernidade sem igual. Isto que é tão comum hoje para nós, naquela época era absoluta novidade, e tudo isso nascendo da convicção de que todo crente precisa
ter acesso ao livre exame das Escrituras. Exatamente. E qual foi, professor, a importância dos reformadores para a elaboração de um plano educacional seguindo a cosmovisão protestante? Então, a cosmovisão protestante parte do princípio de que toda pessoa é criada segundo a imagem de Deus. E reconhece que toda pessoa é caída, necessitando, portanto, de ser instruída. O modo pelo qual tanto Lutero como outros reformadores que o seguiram tratou da questão de um plano educacional foi exatamente estabelecer que a parte inicial da educação de uma pessoa fosse essencialmente da família. Valorizou-se a família. Certo. Em seguida, nós temos uma preocupação com a educação bíblica. Ou seja, é necessário que cada pessoa que vai examinar a Bíblia conheça um pouco da Bíblia. E, a partir daí, especialmente para as pessoas mais capacitadas, o ensinamento do grego e do hebraico, para que as pessoas aprendessem a ler do original. Sim. E toda esta cosmovisão educacional envolve também a literatura do grego clássico. Certo. E é interessante pensar que os reformadores, quando pensaram na educação das pessoas, não pensaram exclusivamente para o sacerdócio, mas pensaram para o governo. Ou seja, os reformadores tinham, dentro da cosmovisão protestante, o ideário de desenvolver um plano educacional que trabalhasse tanto na direção da preparação do indivíduo como ser cristão e como cidadão. Então, o plano educacional contemplava todas essas áreas. Então, mas quando você fala que a reforma ela promoveu o livre exame das Escrituras, esse era um dos alvos dos reformadores, a Bíblia para o povo, que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. No entanto, a reforma não encorajava a livre interpretação. Como é que você explica isso? Bom, em princípio, a Bíblia tem um norte. Ela estabelece determinados princípios dos quais nós não podemos fugir. Então, a interpretação bíblica se dava justamente na posição majoritária do movimento de reforma. Ou seja, para os luteranos, a interpretação bíblica foi exatamente a seguida por Lutero e por seus sucessores. Mas nós temos outros ramos de igreja reformada, como Zwinglio, em Zurique, e temos João Calvino, de segunda geração, que estabeleceu um sistema teológico. Esse sistema teológico norteia até hoje as igrejas reformadas do século XXI. Então você está falando das institutas? Não só, porque as institutas são um documento formativo, é verdade, mas nós temos inúmeras contribuições feitas por meio exatamente dos comentários bíblicos desses homens e dos seus sucessores. Então nós temos diversas personalidades que contribuíram para uma interpretação sadia das Escrituras, enquanto que o cristão nominal tem que ter o livre acesso à Escritura e adotar o sistema teológico desenvolvido. Porque se não interpretar corretamente, também passa a não crer corretamente, não é, professor? É verdade. E é o que nós vivemos hoje. E há muitas interpretações que induzem ao erro. Exatamente. Eu creio que essa é uma das questões mais delicadas hoje, talvez, no campo religioso brasileiro. Sem dúvida. Não só no Brasil, mas o contexto da América Latina, o contexto de outras regiões do planeta, nós sofremos do mesmo mal. Professor, nós sabemos que a história nos relata que a imprensa, principalmente Gutenberg, deu um grande apoio para a propagação das ideias da Reforma Protestante. Verdade. Mas eu queria ouvir de você, por gentileza, qual foi o papel, qual a importância da imprensa, do livro, para a propagação do plano educacional na Alemanha naquela época?
daqui a pouco. Fique com a gente logo depois do intervalo. Cristianismo Reformado, uma história contada por meio da filatelia, de Maurício Melo Menezes. O livro convida o leitor a descobrir um pouco mais sobre a rica história da Reforma, contada por meio de imagens filatélicas da coleção do autor, inteiramente dedicada ao tema. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma. E hoje com o professor Dr. Wilson do Amaral. E professor, eu lhe perguntei antes do intervalo sobre a importância do livro, da literatura, da imprensa, para a propagação dos ideais da Reforma. E se você puder elaborar um pouco também, que ideais foram estes? Bom, inicialmente, a época, o fim da Idade Média, é justamente uma época de descobrimentos. Já havia um modelo de imprensa desenvolvido no século X, por aí. Mas ele não era tão prático quanto o descobrimento, o desenvolvimento da tecnologia de Gutenberg. Bom, isso acelerou a produção de obras. Acelerou e, naturalmente, tudo quanto se escrevia era o que já sabia, era o que já se sabia. Quando Lutero vem com uma nova proposta, que não é dele, na verdade, Wycliffe na Inglaterra, sim, João Hus e outros pré-reformadores já tinham escrito muito a respeito do assunto, mas Lutero retoma esses homens, retoma Agostinho, retoma um princípio de interpretação bíblica que não era mais usual. E a literatura dele, além de ser uma literatura crítica, uma literatura que atinge o âmago das pessoas, por conta da imprensa se tornou uma literatura rápida. Nós sabemos que as 95 teses foram penduradas em 31 de outubro, mas em 2, 3 semanas a Alemanha sabia de tudo. Exatamente. Quer dizer, e estavam em latim, não é, professor? Pois é. E alguém traduziu rapidamente para o povo. Pois é. A ideia é muito interessante, porque de repente nós temos pessoas que estão preocupadas em colocar na linguagem do povo, ou na língua do povo, um texto que acaba ajudando o povo a redescobrir as coisas da Escritura. Então a importância do livro na propagação dos ideais da Reforma é fundamental. É uma peça-chave no processo. Quer dizer, parece que os tempos foram sendo conciliados no sentido de que aquilo acontecesse naquela época. Por conta disso, nós temos, a partir da leitura da Bíblia no alemão e a partir da literatura que os reformadores foram escrevendo, as cartas e as comunicações e os panfletos que foram produzidos pela imprensa, nós temos a formatação da língua culta alemã. E mais tarde, com João Calvino, nós vamos ter a formatação da prosa francesa como um critério de estruturação das línguas. E isso foi fundamental a partir da imprensa e a partir da situação que a imprensa provocou. Quanta coisa boa, professor Wilson, aconteceu então naquela época, né? A influência não apenas na vida espiritual, na interpretação da Escritura, a herança bíblica, teológica ou doutrinária, sim, mas também a herança educacional. Sim. E agora, professor, queria perguntar-lhe qual é o legado, né, que a Reforma tem para hoje, em termos de educação? Começando pelos princípios e valores. A Reforma não esquece jamais que o homem é um ser criado por Deus, segundo a sua imagem, e isto tem como consequência a igualdade de todos os seres humanos, o direito à educação, o direito
à preparação, ao crescimento, ao desenvolvimento do ser humano para a glória de Deus. Outro aspecto que eu considero bastante importante é que, por meio do desenvolvimento da reforma, novas metodologias de educação, uma pedagogia centrada nas crianças, centrada nas faixas etárias, foi sendo assimilada e apropriada. Materiais pedagógicos foram desenvolvidos exatamente para se cumprir os objetivos de educação. E nós temos, além disso, esta ideia de que o Estado deveria prover uma educação de qualidade, o Estado deveria suprir as escolas de professores de maneira digna, e a sociedade como um todo deveria contribuir, começando da família, para que aquelas pessoas que estão passando pela escola cheguem a ocupar lugares importantes no desenvolvimento da sociedade. O legado da reforma também passa pelo princípio da educação continuada. Nós começamos a ser educados na infância e só terminamos quando partimos deste mundo. Ora, a vida toda. Nós precisaríamos nos envolver no Brasil com estas coisas que aconteceram no ambiente da reforma. É claro que existem adaptações que precisam ser feitas, releituras históricas que precisam ser feitas. Entretanto, nós temos a absoluta certeza que se os princípios da reforma quanto à educação fossem aplicados no Brasil, nós não seríamos ou nós não estaríamos na crise que estamos quanto à educação do nosso povo. O Brasil hoje ostenta uma posição muito ruim no ranking mundial, quase que em último lugar no ranking da educação. E a gente vê essa crise constante na nossa nação, escolas em greves, falta de professores, e quem dera, né, o Estado atentasse mais para as questões que foram implementadas na Alemanha e desenvolvidas e não pararam lá. Eu acho que todo mundo protestante ganha muito com isso. Mas eu tenho esperança que este programa chegue em quem tem poder de decisão. Tomara que sim, porque estamos numa universidade de muito prestígio, né? E que tem uma voz muito importante nessa nação. Eu acho que até além da nossa nação. É verdade. Que Deus nos ajude a cumprir. Amém. Né, o mandato, o chamado, a vocação, como os reformadores. Exatamente. É claro que nós estamos muito distantes de ser aquilo que eles foram, mas eles cumpriram um papel muito importante no plano de Deus, que nós estamos aqui tentando fazer também alguma coisa, não é, professor? É verdade. Professor Wilson do Amaral, agradeço muito a sua presença conosco aqui hoje. Foi um privilégio para mim. Foi um prazer, foi uma alegria entrevistá-lo. Que bom. Nós já temos uma amizade desde que eu cheguei ao Mackenzie, há bastante tempo, e Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus projetos. Amém. E a sua carreira. Muito obrigado. E agradeço a todos também pela audiência. Fique conosco até o próximo programa, quando estaremos aqui para redescobrir a Reforma Protestante. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada.
uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França, na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista. Educação escolar cristã, história, conceitos e práticas pedagógicas, organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada.